Abra a palavra do Senhor, aquele que trouxe, no livro do profeta Jeremias. Em seu capítulo de número 29. Enquanto os irmãos folheiam sua Bíblia, né, enquanto os irmãos procuram, eu confesso aqui aos irmãos que o Senhor já vinha falando conosco a respeito disso, ao longo da semana passada e ao longo dessa semana, e a gente sem saber o porquê, sem saber o motivo. Só que a gente vai trazendo aquilo para a nossa vida, né? A gente vai absorvendo, vai se alimentando. Entretanto, ontem à noite me surge o convite, e eu digo, bendito seja o nome santo do Senhor. Isso não é apenas para mim, é para que eu também compartilhe para as pessoas, porque através disso elas também serão abençoadas. Glórias a Deus. Amém? Versículo 1 até o versículo 10. Essa passagem é bastante conhecida, mas principalmente o que diz o 11, né? Nós vamos parar exatamente antes dele, ok? Vamos lá. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminuais, procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em nome do Senhor. Não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor: certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Quantos podem dizer amém? Glórias ao nome do Senhor. Tome seu lugar. Eu queria convidar você a olhar para a pessoa que está mais próximo de você e dizer para ela o seguinte: meu irmão, diga para ela assim: meu irmão, o tempo do Senhor na tua vida vai se cumprir. Aquilo que Ele permite você passar, Ele passa com você, mas Ele não esqueceu de você. No tempo dele, Ele irá deixar visitar a você. Xaramanda candarabaçá. Aleluia. No tempo do Senhor, todas as coisas irão se suceder na tua vida. Mas, pregador, a nossa situação é um pouco diferente da qual estava o povo que foi lido. Verdade? Você está na sua nação.
Você está no seu lugar. Você não está vivendo sob domínio de um inimigo. Você não é um prisioneiro de guerra. Mas é preciso a gente fazer um parênteses aqui nessa noite. Esse povo que se chamava pelo nome de Deus foi submetido a essa situação porque o Senhor tinha um propósito. Verdade que era consequência da sua idolatria. Verdade que era consequência de seus pecados. Verdade que era pelo fato de não darem mais ouvido ao Senhor. E o Senhor trouxe a consequência. Mas o que o Senhor falava comigo, para utilizar esse texto como paralelo, é o fato de que, quando Ele coloca alguém em uma determinada situação, nós não podemos esquecer que aquela situação tem a sua permissão. Ou até mesmo que aquela situação é a sua vontade. Porque aquilo tem a finalidade de nos tornarmos pessoas melhores. E isto foi confirmado aqui na noite de hoje, através da boca do pastor Daniel, quando ele leu em Jeremias, capítulo de número 7. Porque na continuidade daquele texto que ele leu, o Senhor vai no meio e na continuidade. O Senhor fala, não adianta você vir só para o templo, você tem que melhorar a sua vida. Você tem que ser uma pessoa melhor. Você tem que me servir melhor. Você tem que servir aos demais de forma melhor. Ou seja, aquilo que o Senhor permite na minha e na sua vida, tem um propósito de trabalhar na minha e na sua vida. Como foi cantado na noite de hoje, é o trabalho do Senhor, é o trabalho de Deus, aperfeiçoando o vaso, fazendo o vaso da forma que Ele deseja, retirando as impurezas do vaso. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então, meus amados irmãos, estas pessoas foram deportadas para outra nação, para a Babilônia, como vocês bem sabem da história. E aí, meus amados irmãos, o cristão, o crente, quando ele está na prova, ele tem uma mania de superdimensionar a prova que está passando. Parece que o mundo vai acabar. Parece que as coisas vão se acabar. Tem gente que entra no desespero. Só que quando a gente age dessa forma, a gente meio que esquece que tem alguém que está permitindo a gente passar por aquela situação. A gente por um momento esquece que o Senhor, que é aquele que conduz a nossa vida, que o Espírito Santo, que é aquele que intercede por nós, como foi cantado também na noite de hoje, Ele está ao lado do Senhor intercedendo por nós. Ele está ao lado do Senhor dizendo, Senhor dá força, Senhor sustenta, Senhor passa junto, Senhor dá direção, Senhor não deixa cair, Senhor não deixa fraquejar. Eita, tantas e quantas oportunidades que eu e você não temos nem força para orar, mas o Senhor está ali. O Senhor está ali. O Senhor continua nos conduzindo. O Senhor continua direcionando a nossa vida. O Senhor continua falando conosco. O Senhor continua nos fortalecendo. E meus amados irmãos, aconteceu que no meio da aflição desse povo, haviam pessoas, um grupo numeroso, um grupo considerável, dentre eles os mais conhecidos de toda a igreja, Daniel e seus amigos, que foram deportados para a Babilônia. E estes homens chegaram na Babilônia, e a decisão deles foi continuar adorando ao Deus dos céus. A decisão deles foi continuar se prostrando, se curvando diante do Deus dos céus. Foi continuar observando a palavra do Senhor, praticando a palavra do Senhor. Pouco importava em qual sistema
político ou religioso que eles estivessem inseridos. Porque, como é sabido dos irmãos, a Babilônia era um sistema religioso politeísta, onde se adoravam vários deuses, onde haviam vários costumes pagãos. Mas o homem de Deus, ele não se curva, ele não se vende, ele não se corrompe diante das tradições, pouco importa onde quer que ele esteja, pouco importa onde quer que ele chegue, ele vai se manter firme, ele vai buscar o Senhor, ele vai orar ao Senhor, ele vai adorar o Senhor, e através dele o nome do Senhor vai ser glorificado, porque onde ele chegar, o Senhor vai fazer a diferença através da vida dele. E assim aconteceu com Daniel e seus amigos. Nós temos algumas narrativas no livro do profeta Daniel. O interessante é que o profeta Daniel, mesmo sob ameaça de morte, assim como seus amigos, eles não negaram o nome do Senhor. Mesmo com toda tramóia, mesmo tudo sendo arquitetado, eles não negaram o nome santo do Senhor. Eles se mantinham firmes ao Deus de Israel, ao Deus dos céus, ao Senhor Todo-Poderoso. Porque para eles não havia outro, e não pode haver nada, nem ninguém, além dele, como referência, como o único Deus, para mim e para você. Bendito seja o seu santo nome. Então, meus queridos, quando o cristão está no meio da situação, quando o crente está no meio da prova, como nós estávamos falando, por muitas e muitas vezes, ele superdimensiona aquilo. Ele se coloca em um patamar de, me perdoem a expressão, de coitadinho. Coitado do bichinho. E, meus amados irmãos, isso é uma atitude de desespero, a gente entende isso. Mas o Senhor, que levantou a mim e a você, o Senhor que conduz a minha vida e conduz a sua, não é pelo fato de nós nos colocarmos dessa forma que vai ter a situação modificada, que vai fazer mover a sua mão. Não. Tudo o que o Senhor faz na minha vida e na sua vida tem um propósito. Tudo tem um propósito. Meus amados irmãos, o Senhor não faz as coisas de forma aleatória. Tudo que o Senhor faz é de forma definida. Tem um motivo, tem um porquê. Então, meus amados irmãos, na noite de hoje, o Senhor convida a mim e a você para que nós nos coloquemos na posição que Ele quer, na posição de confiantes nele, na posição para a qual Ele nos chamou. Ele nos chamou para o adorar, Ele nos chamou para bendizer o seu santo nome, Ele nos chamou para anunciar os seus grandes feitos. Ei, diga que o Senhor é grande, diga que o Senhor pode, diga que todo o poder está em suas mãos. Adore o nome santo do Senhor, no meio da prova, no meio da luta, no meio da situação adversa, no meio da problemática. Adore, exalte, bendiga o nome santo do Senhor. Aleluia, aleluia. E aí, meus amados irmãos, às vezes até em alguma situação de desespero, a gente se apega numa coisa aqui, numa palavra ali. Não porque o Senhor levantou alguém, veio falar. Não porque o Senhor falou na igreja. Não porque o Senhor falou que alguém estava assim. Não porque o Senhor falou que alguém estava daquele jeito. Ei, te acalma. Te acalma que o Senhor não perdeu o controle da situação. Ele estabeleceu o início e Ele também estabeleceu o fim.
Você não entendeu. O Senhor estabeleceu o início e o Senhor também estabeleceu o fim para essa situação. O interessante é que o Senhor fala o seguinte, assim como Ele falou para essas pessoas que foram deportadas: olha, viva a sua vida. A prova vai continuar, mas você vai continuar também vivendo. Construa família, edifique sua casa, plante, colha os frutos daquilo que plantar, ou seja, trabalhe, continue tocando a sua vida, continue vivendo a sua vida, porque eu, que coloquei você nessa situação, estou passando junto com você. Eu vou continuar te abençoando, apesar da prova. Eu vou continuar caminhando contigo através. Meu Deus, eita glória. O Senhor vai continuar caminhando com você através da sua presença, através do através do seu Santo Espírito. O Senhor há de continuar caminhando contigo, te dando a direção, te dando sabedoria, te dando revestindo a sua vida de poder. Quem crê, levanta a mão e adora o nome santo do Senhor. Recebe. Aleluia. Ou seja, o Senhor há de continuar guardando a tua vida. É Ele quem cuida de ti. Aleluia. E o interessante é que o Senhor, quando dá essa ordem, quando a gente lê nas entrelinhas, meus pastores, e amada igreja, o Senhor fala assim: olha, não seja fraco. Apesar de que eu e você somos fracos. Como assim? Sim, nós vazios, nós sem o Senhor, nós somos fracos. Isso é inegável, isso é inegável. Mas o Senhor fala o seguinte aqui nas entrelinhas: olha só, quando Ele diz assim: gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e vossas filhas, maridos para as vossas filhas, multiplicai-vos e não diminuais, ou seja, aumente a vossa força, ou seja, prospere. O Senhor é aquele que autoriza você a prosperar. O Senhor é aquele que autoriza você a multiplicar. O Senhor é aquele que autoriza você a crescer. Eita, você pode até não estar vendo, mas o Senhor está contigo, te fazendo crescer, te fazendo prosperar. Aleluia. Aleluia. Detalhe que o Senhor ainda tem algo maior reservado. Tem algo maior. O Senhor fala que durante esse tempo, ou seja, no tempo da prova, no tempo da luta, apesar dele estar sustentando você, apesar dele estar guiando você, apesar dele estar guardando você, Ele ainda não manifestou a sua maior glória. Ou seja, Deus reservou maior para o final. Quem crê, levante a sua mão. Quem crê, adora. Quem crê, glorifica o nome santo do Senhor. Aleluia. O melhor está por vir. O Senhor já reservou para você. Glorificado, exaltado e bendito seja o seu santo nome. Então, meus amados irmãos, não cabe a nós ficar nos lamuriando por qualquer situação adversa que nós venhamos a estar enfrentando. Vamos fazer de uma forma diferente. Vamos exaltar, vamos bendizer, vamos glorificar o nome santo do Senhor.
Ô, Sidney, por favor, projeta na tela aí, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 8. Crônicas, 1 Crônicas. Vamos fazer conforme o rei Davi nos orientou, deixou registrado para nós. 1 Crônicas 16, versículo 8. Isso, aí. Aí você depois põe o 9 e depois o 10, tá bom? Vamos lá, igreja. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Versículo 9. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Vai. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Quantos podem glorificar o seu santo nome? Aleluia! Aleluia! Meus amados irmãos, e aí durante a semana eu tive até uma oportunidade, exatamente em cima dessa palavra. Uma determinada pessoa que trabalha comigo, vivendo exatamente essa questão aqui. Aquilo que está sendo pregado na noite de hoje, ou seja, superdimensionando o problema que está vivendo. Não é um problema fácil, mas aí, no meio do trabalho, no meio da conversa, no meio do expediente, a gente, em algumas oportunidades, é boca de Deus, e a gente não entende. Só depois é que a gente vem entender que o Senhor estava nos usando. E eu falei assim para essa pessoa, para aquela pessoa, melhor dizendo, olha, eu sei que na palavra de Deus, inclusive, existem alguns salmos, alguns versículos, em que as pessoas, elas estão se lamentando, que elas estão ali, no momento de angústia, até o próprio rei Davi, ele conversa ali com a sua própria alma. Mas deixa eu te contar uma coisa, falei assim desse jeito para ela, e todo mundo ouvindo, deixa eu te contar uma coisa, eu digo, olha, vê que existem muitos mais salmos, existem muitos mais versículos em que a pessoa, apesar da adversidade, ela glorifica o nome santo do Senhor. Apesar da tribulação, ela exalta, adora, meu Deus do céu. E aí, aquilo foi mudando, aquilo foi tomando conta das pessoas, e as pessoas, não, é isso mesmo. Aquela sensação de alegria foi invadindo ali o ambiente do trabalho, e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia, glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, aquilo que o Senhor projetou na tua vida, faz passar. Aquilo que Ele projetou na minha, eu hei de passar. Mas quando estivermos passando, não esqueçamos que maior é Ele, e que Ele nos concede a vitória, pelo seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos, eu fico por aqui. Eu quero agradecer pela rica oportunidade, agradecer o convite feito aqui pelo pastor Ismaelino, agradecer também aos nossos pastores que aqui se encontram, que também depositaram essa confiança na nossa pessoa. Que o Senhor continue vos abençoando, que Ele fale melhor aos vossos corações. Glorifique o nome santo do Senhor, porque Ele é digno. Aplauda o nome santo do Senhor.